Esta aula fala sobre a morfologia eritrocitária. Começa tudo com a formação do esfregaço. Colocamos uma gota de sangue em uma lâmina de vidro, com a outra esfregamos com esse ângulo e aí então o esfregaço é feito. Deixamos secar, colorimos com Leishman no nosso laboratório e o fim do produto final então é uma lâmina de esfregaço corado. A primeira noção que nós temos que ter é como a hemácia é apresentada no esfregaço sanguíneo. Então aqui temos um esfregaço normal de hemácias normocíticas normocrômicas. São chamadas assim porque tem o tamanho normal, o tamanho esperado, e o halo central observado não é superior a 1/3 do diâmetro total. Então a normocromia, a cor certa, e a normocitose, as hemácias no tamanho certo. Podemos comparar sempre o tamanho de uma hemácia com o núcleo de um linfócito pequeno. Assim saberemos que o tamanho dessa hemácia está dentro do esperado. Aqui observamos também plaquetas, são esses corpos mais violetas. Quando existe uma variação de tamanho, chamamos de anisocitose eritrocitária. Então vocês observam que nesse esfregaço nós temos hemácias de vários tamanhos, por isso aniso, não igual. Quando temos formas diferentes de hemácias, chamamos de poiquilocitose. Então, formas diferentes, poiquilocitose. A policromasia ocorre quando colorimos hemácias com essa tonalidade azulada. Então, esta tonalidade acontece porque o azul de metileno, que é um corante de natureza alcalina, cora uma hemácia, porque dentro dela tem um conteúdo ácido. E esse conteúdo ácido geralmente é o ribossomo. Então, a policromasia é a forma que nós conseguimos enxergar reticulócitos na coloração habitual. Observamos também que essa célula é maior que as outras. Então, os reticulócitos, quando produzidos em quantidade grande, são maiores do que as hemácias normais. Por isso, então, esse aspecto macrocítico dessa policromasia. Aqui observamos a coloração específica para reticulócitos com um pigmento chamado azul de cresil brilhante. Então, nós incubamos as hemácias com esse corante, e esse corante, então, ele pigmenta esse retículo, essa região dos polissomos, que são os corpos de ribossomos que produzem a hemoglobina. Então, nós temos aqui então, uma porcentagem muito alta desse reticulócito, aqui tem muito mais que 50% de reticulócitos. Normalmente, a porcentagem de reticulócitos é até 2,5%. Observe em microscopia eletrônica de varredura que o reticulócito é uma célula grande, com membrana redundante, e tem um aspecto de massa de pizza antes de ser amassada. Aqui observamos, além da policromasia e da macrocitose, típica das reticulocitoses, também a presença de eritroblastos. Então, essa medula óssea está liberando células jovens, os reticulócitos, mas também está liberando os eritroblastos. Em geral, isso acontece nas anemias hemolíticas graves, nas anemias graves ou nos períodos pós-sangramento. Neste caso, nós observamos um esfregaço mostrando uma hipocromia. Observe as hemácias. O halo central é bem maior que 1/3 que nós já descrevemos, então chamamos isso de hipocromia. Aqui é o neutrófilo bastonete, vocês veem a forma não segmentada do núcleo. Nesse slide nós observamos as hemácias hipocrômicas e microcíticas. Vocês podem ver aqui que algumas células parecem na verdade macrocíticas, porém quando comparamos com um linfócito normal, aqui não tem nessa fotografia um linfócito normal, mas um pequeno linfócito, nós teríamos então o tamanho das hemácias, dessas hemácias aqui, o tamanho do núcleo de um linfócito pequeno. Por isso que poderíamos dizer que aqui tem microcitose e hipocromia. Também observamos uma anisocromia, quer dizer, há uma variação grande da coloração, quer dizer, tem hemácias mais hipocrômicas, como tem hemácias menos hipocrômicas, então uma anisocromia. Também observamos uma variação de tamanho, exatamente porque existem hemácias normais e hemácias microcíticas, e também a poiquilocitose. Nesse caso observamos
uma macrocitose. Observe, esse aqui é o maior das hemácias, mas há uma tendência das hemácias ser maiores do que seria talvez o padrão normal de hemácias aqui. Então, a macrocitose. Com anisocitose, então, obviamente. Aqui observamos o achado chamado polilobocitose, que é a presença de neutrófilos com multissegmentação. Sabemos que o nível normal de segmentação de neutrófilos é de até 5 lóbulos. Aqui temos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lóbulos. Portanto, uma polilobocitose. Nas anemias megaloblásticas, a gente observa a polilobocitose e a macrocitose. E devemos lembrar que a polilobocitose pode ser anterior à própria presença da macrocitose. Então, a polilobocitose é muito característica das anemias megaloblásticas. Aqui em microscopia eletrônica observamos a evolução de um discócito, que é a hemácia normal, até a formação de um esferócito. O esferócito é a perda gradual de um discócito, o que acaba levando então a uma relação de superfície muito maior que de conteúdo. Isso acontece fisiologicamente. Então, todas as hemácias, ao envelhecer, vão perdendo gradativamente sua membrana até se tornar um esferócito, e aí então vão sendo destruídas. Em algumas doenças, essa perda de membrana acontece de uma forma muito mais precoce. E a gente chama então essas doenças de esferocitoses hereditárias. Então, no caso, a presença do esferócito é normal, porém, quando acontece de uma forma importante, a gente deve suspeitar dessa esferocitose hereditária. Aqui seria então o que a gente observa na rotina. Então a gente observa então hemácias geralmente menores do que o normal, bem coradas, muito mais coradas, por exemplo, que essa, e sem o halo central. Isso então é a característica do esferócito. Aqui temos os eliptócitos. Observe que ao invés de serem discoides, serem redondas, elas são elípticas. Os eliptócitos também fazem parte então da morfologia encontrada numa doença chamada eliptocitose hereditária. A gente consegue diferenciar a verdadeira eliptocitose que acontece aqui, porque observamos que o eixo maior sempre aponta para direções diferentes nesses eliptócitos. Quando nós temos artefatos, por exemplo, com um esfregaço muito forte, feito com muita força, a gente vai ver eliptócitos sempre na mesma direção, o que não acontece nesse caso. Outra manifestação também hereditária é a eliptocitose hereditária. Então observamos que a hemácia fica com forma de boca. O eliptócito é exatamente o contrário do esferócito. Então as hemácias têm um excesso de membrana em relação ao conteúdo, o que acaba fazendo que sobre membrana, dando esse aspecto. O estomatócito também aparece em algumas doenças, como por exemplo as doenças hepáticas. A gente também observa. A estomatocitose hereditária, que é a forma hereditária dessa doença, é muito rara. Aqui nós temos um neutrófilo segmentado. Dacriócitos são células em forma de gota. Tem isso nome porque vem de lágrima, dácrio. As hemácias em gota ou hemácias em lágrima, elas aparecem em várias situações patológicas, mas às vezes esses dacriócitos estão associados à fibrose de medula óssea. A fibrose de medula óssea é uma condição extremamente patológica. Ela não é uma condição cicatricial. Quando nós temos a fibrose de medula óssea, geralmente temos envolvido doenças graves na medula. Portanto, a presença de dacriócitos pode eventualmente acompanhar alguma entidade, alguma anemia, mas também pode aparecer em situações graves. Então, portanto, é um achado que deve ser sempre levado em conta. Bom, aqui é o monócito. Terminamos aqui então a primeira parte da nossa aula.